Gravando, gravando. Ok, gente. Vamos aí iniciar mais uma aula de processo penal. Nós ontem fizemos o trabalho, hoje vamos iniciar o tema ação penal. Encerramos o tema inquérito policial, encerramos as noções introdutórias acerca do processo penal, agora vamos dar início ao tema ação penal. Olha só, gente, falar de ação penal é óbvio, ele é um tema que está dentro do processo penal, mas ele já foi visto por vocês, ainda que de maneira não aprofundada, mas ele já foi visto no direito penal, porque o Código Penal, ele traz algum disciplinamento a respeito de ação penal. Ele não trata com a devida profundidade, porque o tema ação penal ele é tratado com profundidade no Código de Processo Penal. Porém, no direito penal, no Código Penal, nós temos dispositivos que tratam da ação penal. Então, vocês já, algo que nós vamos ver aqui vai ser um pouquinho de chuveiro molhado, vocês já viram, mas nós vamos tentar dar uma aprofundada, e o que vocês já souberem também, a gente tenta passar por cima logo. Vamos lá. Projetar aqui para vocês os slides. Interrompam-me se for necessário. Visualizam o slide aí, tranquilinho? Tranquilo. Beleza. Olha lá, gente. Vamos lá. Ação penal. Vamos começar do começo. E falar de ação penal, o professor de processo penal, ele ainda fica um pouco prejudicado. Uma por já ter sido falado um pouco de ação penal no direito penal. E em segundo lugar, porque vocês já tiveram teoria geral do processo, vocês já iniciaram o estudo do processo civil, e muitas das noções que se aplicam no processo civil também se aplicam aqui no processo penal. Muitas vezes nós fazemos algumas adequações, mas a lógica é a mesma, mais ou menos a mesma, correto? Vamos começar do começo, vamos começar aqui falando do conceito de ação penal. Olha lá, conceito curtíssimo, conceito do Fernando Capês. O que é a ação penal? A ação penal é o direito de pedir ao Estado juiz a aplicação do direito penal objetivo a um caso concreto. É o direito de pedir ao Estado juiz a aplicação do direito penal objetivo a um caso concreto. Vejam só, gente, nós sabemos, logo quando você começa a estudar lá direito constitucional, nós temos aquela tripartição dos poderes, legislativo, executivo e judiciário, não é? Quando vocês forem estudar direito administrativo, vocês vão ver que cada qual deles tem poderes típicos e atípicos, mas ficando apenas nos poderes típicos, compete ao executivo administrar, ao legislativo legislar e ao judiciário julgar. Pois bem, a ação penal, ela é um direito distinto do direito objetivo que se quer aplicar, ela é um direito que se exerce em face do Estado juiz. Ele é um direito que se exerce em face do Poder Judiciário. Você propõe, quando uma ação penal é proposta, o que se está fazendo com a propositura da ação penal é solicitar ao Estado juiz, ao Estado, né, na pessoa do juiz de direito, ao Estado juiz, que aplique o direito penal ao caso concreto, como consta aí do conceito. De nada adiantaria nós termos
a previsão de que matar alguém é crime, lá no artigo 121, estabelecendo uma pena de 6 a 20 anos, de nada adiantaria essa previsão se nós não tivéssemos como aplicar o direito ao caso concreto. Se você ocorreu que uma pessoa, caso concreto, ocorreu que uma pessoa desferiu 5 facadas contra a outra, causando assim a morte da vítima. Nós temos o caso concreto. Dia tal, tantas horas, em tal local, João deferiu 5 facadas em Antônio, causou a morte. Nós temos um fato concreto que é, no direito penal, direito objetivo, direito penal, direito objetivo. No direito penal, esta conduta é descrita como crime, artigo 121. Ok. Para que nós sujeitemos o autor do delito às previsões do direito penal, nós precisaremos demandar o Estado para que o Estado, na pessoa do juiz, o Estado juiz, para que ele aplique o direito penal ao caso concreto, para que ele determine, em havendo procedência da ação, para que ele determine aquela pessoa que cumpra a pena cabível ao delito. Correto? Então, a ação penal, ela é um direito que se exerce em face do Estado, porque estou eu que estou propondo a ação. Mais uma vez, sempre digo, na imensa maioria das vezes é o Ministério Público. Eu, Ministério Público, estou exercendo um direito em face do Estado juiz. Eu estou propondo a ação e chamando o Estado juiz para analisar o caso concreto e, entendendo que ali está presente um delito, para que aplique o direito ao caso concreto, estabelecendo a pena. Ok? Essa é a ação penal. Essa é a ação penal. Como características da ação penal, este direito, né, que é um direito de solicitar ao Estado juiz a aplicação do direito objetivo, entenda-se, são as normas que descrevem as condutas típicas e atribuem pena. Esse direito de solicitar ao Estado a prestação jurisdicional, ele é um direito autônomo, são características, ele é um direito autônomo, abstrato, subjetivo e público. Autônomo, abstrato, subjetivo e público. Por que ele é um direito autônomo? Ele é um direito autônomo porque ele não tem nada a ver com... Lógico, ele tem a ver porque com ele se objetiva a aplicação do direito, o que se quer é a aplicação do direito penal objetivo. Só que ele é um direito autônomo, ele é um direito exercido em face do Estado. Ele é um direito autônomo exercido em face do Estado. Eu estou exercendo, Ministério Público, estou exercendo o meu direito de solicitar ao Estado a prestação jurisdicional. É um direito autônomo diverso do direito penal objetivo que se quer ver aplicado. São direitos distintos. Para ficar bem claro, é regido por normas processuais, o direito de ação, o outro é regido por normas de direito material, estabelecendo pena para a conduta descrita como crime. Então, são direitos, é um direito autônomo. É um direito também abstrato. O que quer dizer a ação penal ser um direito abstrato? Ele é um direito abstrato porque ele não está, por mais que se queira, por meio dele, por mais que se queira com o exercício do direito de ação, por mais que se queira a aplicação do direito penal objetivo, disse que é um direito abstrato porque ele não está vinculado à procedência ou improcedência da ação. Não é porque o Ministério Público vai propor a ação que a pessoa já está condenada. Ele é um direito abstrato.
ele não significa que, a partir do momento que o MP propôs a ação, exerceu o seu direito de ação, de propositura da ação penal, necessariamente a pessoa está condenada? Não, não. Nós temos aí um quintilhão de ações em que nós temos a propositura, ao final, a pessoa é absolvida. Ao final, no curso do processo, nós podemos ter até mesmo a manifestação do Ministério Público de maneira contrária. Num primeiro momento, quando da propositura da ação, ele tinha apenas o inquérito policial, propôs a ação, passada toda a instrução, ele viu que o inquérito não se confirmou, ou viu que as provas estão fracas, o que era suficiente para a propositura da ação não é suficiente para a condenação, então nada impede que ao final da instrução processual, no ato imediatamente antes da sentença, quando das alegações finais, o Ministério Público, que a princípio propôs a ação, ao final peça absolvição. O exercício do direito de ação é um direito abstrato, não vinculado à procedência da ação. Beleza? É um direito subjetivo. Por que ele é chamado de direito subjetivo? Ele é um direito subjetivo porque ele é exercido, ele necessariamente é exercido por alguém. Exercido por quem? É exercido pelo Ministério Público, se estivermos falando de uma ação penal pública, é exercido pelo ofendido ou seu representante, se estivermos falando de uma ação penal privada. Então, ele é um direito subjetivo. E, além disso, é também um direito público. Por que ele é um direito público? Porque ele é exercido em face do Estado, em face do Estado juiz. Por meio da propositura da ação, eu estou exercendo um direito meu, eu que estou propondo a ação, eu, Ministério Público, nas ações penais públicas, eu, ofendido, nas ações penais privadas, eu estou acionando o Estado para que o Estado me dê a prestação jurisdicional. Eu estou exercendo esse direito em face do Estado. Por isso que se diz que trata-se de um direito público. Eu estou chamando o Estado para exercer uma de suas atribuições. Então, é um direito autônomo, é um direito abstrato, é um direito subjetivo e é um direito público. Todas essas são características da ação penal. Ok? Nós temos várias espécies de ação penal. Já foi feita referência a elas, nós estudamos no Código Penal. Vamos reafirmá-las aqui para não quebrar a lógica da explicação. Artigo 100 do Código Penal, por favor, aqui no nosso espaço aí de conversação, no nosso chat. Vamos lá. A ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente... A ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente a declara privativa do ofendido. Então, gente, nós temos dois tipos básicos de ação penal. Nós temos a ação penal pública e a ação penal privada. Ação penal pública, ação penal privada. A ação penal pública é aquela que é proposta é aquela cujo titular, né, quem a propõe é o Ministério Público. A ação penal privada é aquela cujo titular é o ofendido. Quem a propõe é o ofendido. Quem é o ofendido? O ofendido é a vítima. Ela que propõe, ou ela, ou o seu
representante. A ação pública, gente, vocês também já viram isso, ela se subdivide em ação pública incondicionada e ação penal pública condicionada. Ação penal pública incondicionada e ação penal pública condicionada. O que é a ação penal pública incondicionada? É aquela que, para a sua propositura, o Ministério Público não precisa de qualquer manifestação por parte da vítima. Ele não precisa de qualquer manifestação, ele pode agir por si só. Ação penal pública incondicionada. Na ação penal pública condicionada, o Ministério Público ainda continua sendo titular. Quem a propõe ainda é o Ministério Público. Porém, para a sua propositura, o Ministério Público depende de manifestação da vítima. Essa manifestação é chamada de representação. Essa manifestação faz-se por meio da representação. Representação, se estivermos falando das vítimas em geral, ou requisição do ministro da Justiça. Requisição do ministro da Justiça tem alguns delitos, os mais citados são os crimes contra a honra do presidente da República, o chefe de governo estrangeiro. Então, a ação penal pública se subdivide em condicionada e incondicionada. A ação penal privada é aquela proposta pela própria vítima. Essas são as duas espécies, né, pública e privada, e a privada se subdivide em condicionada e incondicionada. Essas são as espécies de ação penal. O que difere uma da outra é a titularidade, é quem pode propor a ação. E por que nós temos ação penal pública? Por que nós temos essas três espécies de ação? Porque acaba sendo três espécies. Por que nós temos? A lógica, o que fundamenta a existência de mais dessas três modalidades de ação, é a circunstância de que parte-se do princípio que a ilegalidade, parte do princípio que a ilegalidade que venha a constituir um delito, não é? O pessoal não fala assim, que o direito penal é a última ratio, o direito penal só se ocupa das condutas que não podem ser resolvidas pelos outros ramos do direito, não é essa a lógica? Pois bem, se a distinção entre as ações parte do seguinte princípio: nós temos crimes que ofendem demais a sociedade, e óbvio, né? Todo delito ofende a vítima. Mas nós temos delitos que ofendem não só a vítima, mas demais a sociedade. Nós temos delitos que ofendem, poderemos dizer, dizem respeito um pouco mais à esfera da intimidade da vítima, e não ofende tanto assim a sociedade em geral, e nós temos delitos que são exclusivamente de ofensa, com muito mais razão, a ofensa preponderante é da vítima. Em razão disso, a ofensa preponderante é da vítima. Em razão disso, para determinados delitos que ofendem muito mais a vítima do que a própria sociedade, cujo reviver do processo seria um duplo sofrimento, a vítima já sofreu lá atrás, tendo sido vítima do delito, e agora ela vai ter todo um reviver do processo, que pode ser tão ou mais sofrível do que a própria conduta lá atrás. O direito concede às pessoas, nesta circunstância, coloca na mão delas a possibilidade de processar ou não, a possibilidade de terem ou não a responsabilização penal, daí porque a existência
de ações penais de natureza privada, que dependem exclusivamente da pessoa, e de ação penal pública condicionada, que dependem parcialmente da pessoa. Essa é a lógica da existência dessas diferentes espécies de ação. Do mesmo jeito que vocês viram em teoria geral do processo, do mesmo jeito que vocês viram em processo civil, na ação penal também nós temos condições da ação. Condições da ação que devem estar presentes desde a sua propositura. Se elas não estiverem presentes desde a sua propositura, o juiz rejeita a denúncia, ele rejeita a peça inicial. Quais são essas condições? Possibilidade jurídica do pedido, interesse de agir e legitimidade de parte. Possibilidade jurídica do pedido, interesse de agir e legitimidade de parte. Vamos encaixar esses conceitos aqui no processo penal. Possibilidade jurídica do pedido. O que vem a ser possibilidade jurídica do pedido? Entende-se que está presente a possibilidade jurídica do pedido quando nós estamos diante de uma conduta que, em tese, é definida em lei como crime. Para que uma pessoa seja responsabilizada penalmente, lembra lá do princípio da legalidade? Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Para uma pessoa ser responsabilizada no âmbito penal, é necessário que a conduta que se atribui a esta pessoa seja prevista em lei como crime. Se ela não for prevista em lei como crime, vai faltar possibilidade jurídica do pedido. Não tem como eu pedir para uma pessoa ser condenada, por mais que o ato possa ser reprovável, não tem como eu responsabilizá-la penalmente por aquele ato, se aquele ato não for previsto em lei como crime. Se não tiver previsto em lei, falta possibilidade jurídica. Beleza? Você pode buscar, se estivermos falando de um ato altamente reprovável que não esteja previsto em lei como crime, você pode, querendo responsabilização, buscar a responsabilização no âmbito civil. Você pode propor uma ação de reparação de danos. Afinal, para a ação de reparação de danos, a gente só precisa de uma coisa, prejuízo, né? De natureza material ou moral. Porém, para a responsabilização, para que exista possibilidade jurídica de um pedido no âmbito do processo penal, faz-se necessário que a conduta atribuída à pessoa seja prevista em lei como crime. Ok? Segunda condição da ação, interesse de agir. Interesse de agir. O interesse de agir, ele se subdivide em necessidade, utilidade e adequação. Necessidade, utilidade e adequação. É interessante, gente, que todas essas condições da ação, elas não dizem nem respeito ao mérito propriamente dito. Eles não dizem respeito nem ao mérito, porque, na verdade, elas são analisadas num primeiro momento, quando a gente for ver tramitação do processo, nós vamos ver que, na verdade, o juiz analisa essas condições em duas oportunidades. Mas ele já olha no primeiro momento. Todas essas duas oportunidades, elas antecedem a instrução processual penal. Então, o juiz, ele nem entra no mérito da demanda propriamente dito, correto? Ele se vale são análises, realmente análises jurídicas. Interesse de agir, vamos lá. A pergunta no interesse de agir é assim, para que serve? Para que vai ser, quando o juiz vai olhar a ação, quando ele pega o processo, a pergunta, quando se fala em interesse de agir, a pergunta, a grosso modo, é o seguinte, para que serve esse processo? Correto? Para que serve? Vamos lá, o interesse de agir, ele se divide em necessidade, utilidade e adequação. Necessidade.
toda responsabilização penal necessita do processo. Necessita do processo. Então, na verdade, como nós já dissemos, a responsabilização penal, ela é de jurisdição necessária. Ela é de jurisdição necessária. Falando aquele exemplo bem tosco para vocês, não tem como a pessoa chegar lá, bater na porta do presídio e falar: acabei de matar um outro ali, deixa eu cumprir meus 6 anos. Não existe essa possibilidade. Aqui é jurisdição necessária. Nós precisamos do devido processo legal, precisamos de uma manifestação judicial condenando a pessoa para que a pessoa seja encaminhada ao presídio, para que a pessoa seja responsabilizada penalmente. Então, para fim de responsabilização penal, o critério necessidade, ele sempre vai estar preenchido. No processo penal, sempre vai estar preenchido, porque a jurisdição aqui é necessária, não é voluntária. Utilidade. A utilidade, ela diz respeito à circunstância de se analisar se, em sendo procedente, esse processo ele vai realmente se prestar ao propósito que ele está sendo instaurado? Ou seja, ele vai ser útil. Quando se propõe uma ação penal, o que se quer quando se propõe uma ação penal? Você quer a responsabilização. Você quer que seja aplicado o direito objetivo, como acabamos de falar, você quer que seja aplicado o direito objetivo ao caso concreto. Você quer que seja atribuído pena à pessoa. Quando se analisa o interesse de agir aqui no subtópico utilidade, o que o juiz avalia é: este processo é útil para esse propósito? Uma situação em que a utilidade não estaria presente, por exemplo, é se o juiz, de pronto, bateu o olho ali no processo e falar: peraí, está prescrito. Eu não preciso nem entrar no mérito aqui para saber se, lógico, né? Primeiro ele já vai ter analisado a possibilidade jurídica do pedido e já vai ver, a conduta em tese descrita é crime? É crime, beleza. Vamos passar para a análise do interesse de agir. Necessidade sempre há, utilidade, deixa eu ver aqui, o fato aconteceu em 2010. O crime prescreve com 8 anos, prescreveu em 2018. Por mais que possa estar aqui recheado de provas de autoria e de materialidade, ele não vai se prestar ao fim ao que está se propondo. Ele não vai gerar o efeito da condenação, ele não vai ter utilidade. Correto? Adequação. Adequação diz respeito, subtópico do interesse de agir, diz respeito à circunstância de se estar utilizando a modalidade adequada de ação. Ou seja, se o delito em questão trata-se de um delito previsto em lei como sendo de propositura por meio, ação sendo proposta por meio de queixa, então trata-se de uma ação penal privada. Se for um delito cuja responsabilização processual demanda uma ação penal privada, o Ministério Público não pode propor uma ação penal pública, não vai ser uma ação adequada. Por outro lado, se for um crime de ação penal pública, o ofendido, a menos que tenha escoado o prazo do MP, caso não tenha escoado o prazo do MP, o ofendido não vai poder propor uma ação penal privada. Por quê? Porque ela não é adequada. Se se tratar de uma ação penal pública condicionada, e essa ação penal pública condicionada não vier acompanhada de requisição do ministro da Justiça, se for o caso, ou de representação do ofendido, se for o caso, ela também não está sendo adequada. É uma análise de cunho processual. É uma análise de cunho processual. Beleza? Diz respeito à modalidade da ação que está sendo
adotada. Pedro, Pois não? eu não entendi a adequação. Tem como Não? você explicar novamente? Claro, claro. Olha só, nós temos, como a gente acabou de falar aqui, nós temos modalidades distintas de ação, não temos? Temos pública, que se subdivide em pública condicionada e incondicionada, e temos privada. Se tratar de um delito de ação penal pública, de ação penal pública, e ali estiver sendo proposta uma ação penal privada, ou seja, se ao invés de termos uma denúncia formulada pelo Ministério Público, tivermos uma. Ao invés de termos a denúncia, tivermos uma queixa apresentada pelo ofendido, a ação que está sendo proposta é uma ação penal privada. Tratando-se de crime de ação penal pública, esta modalidade de ação não é adequada. Adequação diz respeito à adoção da modalidade correta de ação para aquele delito. O juiz pode indeferir a inicial sob o fundamento de ausência de interesse de agir nesse subtópico aqui, adequação, quando, ao invés de se utilizar da modalidade de ação correta, porque todo delito tem a sua modalidade de ação correta, aquele que está propondo está se valendo de outra modalidade de ação. A troca da modalidade. Compreende? Perfeito. Obrigada, professor. Por nada. Por fim, gente, a terceira condição da ação, que diz respeito à legitimidade. Diz respeito à legitimidade. Quando nós estamos falando em... A legitimidade, na verdade, gente, ela se confunde de certa forma, ela está diretamente ligada à adequação. A legitimidade, ela está diretamente ligada à adequação. Só que, enquanto para a adequação você olha necessariamente a modalidade de ação que está sendo proposta, você olha para a ação, os seus olhos, quando você vai analisar se há ou não adequação, você volta os olhos para o processo, para saber a modalidade da ação que está sendo proposta. Quando a gente vai fazer a análise, quando o magistrado, no primeiro momento em que a ação está sendo proposta, né, naquele momento inicial ali, que chega para ele a denúncia ou queixa, quando ele vai analisar legitimidade, ele tira os olhos do processo, da ação em si, e volta os olhos para quem está propondo essa ação. Ele vai analisar se aquele que está propondo, se ele tem titularidade efetivamente para propor. Ação penal pública proposta pelo Ministério Público, ação penal privada é proposta pelo ofendido. Quando nós dizemos que há a legitimidade quando quem propõe a ação tratando-se de ação penal pública é o MP, quando quem propõe a ação tratando-se de ação penal privada é o ofendido. Essa legitimidade, gente, ela se divide em legitimidade ad causam e legitimidade ad processum. Legitimidade para a causa e legitimidade para o processo. Legitimidade para a causa e legitimidade para o processo. Olha lá, o MP, na verdade, a imensa maioria das vezes, ele traz consigo casado a legitimidade ad causa e legitimidade ad processo. Né? Ele tem tratando-se de uma ação penal pública, condicionada ou incondicionada, a legitimidade ad causum é do Ministério Público.
tratando-se de uma ação penal pública condicionada ou incondicionada. A análise da legitimidade do Ministério Público, a legitimidade ad processo, para saber se ela está presente ou não, deve-se verificar se aquele promotor, inclusive, houve uma ação ontem, aí algum de vocês que apresentou, fez a análise de um julgado em que se estava questionando a circunstância do promotor não ter atribuição. Um de vocês falou a respeito disso aí, agora eu não lembro qual turma. A legitimidade ad processo, ela diz respeito à circunstância de aquele que se apresenta como um representante do Ministério Público, aquele que se apresenta como promotor, como procurador, se de fato ele está devidamente investido no cargo, se de fato ele possui atribuição, se de fato ele possui atribuição para aquela vara, não é isso? Para aquela vara criminal para onde o inquérito foi distribuído. No primeiro momento, nós temos só o inquérito, para o inquérito, onde o inquérito foi distribuído. Disse que não haverá legitimidade ad processo por parte do Ministério Público, mais uma vez, se ele não estiver devidamente investido no cargo, ou se ele não tiver atribuição para atuar naquela, a gente pensando em uma comarca maior, onde temos várias varas criminais, se ele não tiver atribuição para atuar naquela vara criminal. Nós podemos dizer que falta a ele legitimidade ad processo. Mais uma vez, gente, essa é uma análise que se dá num primeiro momento, não é? Em uma dos casos apresentados por vocês, inclusive, o recurso foi improcedente, porque entenderam que havia, sim, que não havia nenhum prejuízo em razão do Ministério Público, daquele que propôs a ação, não possuir atribuição para tanto, mas aí nós já temos o transcurso processual todinho, né? Mas neste primeiro momento em que a ação está sendo proposta, o juiz, se entender por bem, até mesmo porque nós não vamos ter ofensa ao princípio da economia processual, o processo está iniciando, ele pode rejeitar a inicial sob o fundamento de que aquele que está propondo a ação não possui atribuição dentro para atuar naquela vara para onde o inquérito foi distribuído. E aí eu aproveito para reafirmar com vocês, quem é competente ou incompetente é juiz de direito. A gente até brinca, né? Você não pode falar que um juiz é feio, é burro, é idiota, e você sempre pode falar, não, mas você virar para ele e falar, doutor, o senhor é incompetente. É questionável, né? É discutível se ele realmente é ou não competente, mas ser incompetente não pode soar como ofensa. Mas quem tem ou não tem competência é apenas o juiz. Promotor de justiça, Ministério Público não tem competência ou incompetência. Ministério Público, competência é um conceito que determina delimitação de jurisdição. Ministério Público tem atribuição. Beleza? Legitimidade ad causam para quem propõe. Isso falando, nós falamos aí de legitimidade ativa para as ações penais públicas. E a legitimidade ativa das ações penais privadas. A legitimidade ad causam é daquele que, em tese, foi vítima do delito, né? É a vítima ou seu representante, é o ofendido ou seu representante que tem legitimidade ad causam, pelo menos em tese. E por que se diz em tese? Porque esse aqui é o primeiro momento do processo, nós ainda vamos ter toda a instrução processual, nós só podemos falar em autor efetivo do delito depois da sentença transitada em julgado,
não é? Então, no primeiro momento aqui, quem é que tem legitimidade ad causum numa ação penal privada? Em tese, devemos dizer, em tese, aquele que foi vítima do delito. E a legitimidade ad processo na ação penal privada? A legitimidade ad processo vai estar presente se essa pessoa se fizer representar por um profissional habilitado. Necessariamente ela tem que se fazer representar por advogado, para se falar da presença da legitimidade ad processo na ação penal privada, porque a ação penal privada não é proposta pelo Ministério Público, ela é proposta pelo ofendido. O ofendido precisa se fazer representar por um advogado para dizermos que há legitimidade ad processo. Essa análise da legitimidade, gente, ela se faz tanto no polo ativo quanto no polo passivo. O juiz ele tem que olhar para o polo ativo, como nós acabamos de fazer. O polo ativo é ocupado por quem propõe a ação, como também ele tem que olhar para o polo passivo. O polo passivo é ocupado por aquele em face de quem a ação é proposta, não é? Você é aquele a quem, no processo penal, é aquele a quem se está atribuindo a conduta delitiva. É aquele a quem se está atribuindo a conduta delitiva. Esse é o que ocupa, quem ocupa o polo passivo. Pois bem, quando da análise da legitimidade passiva, o juiz vai analisar se aquela pessoa a quem se está atribuindo a conduta delitiva, se é ela, de fato, que está sendo denunciada, se falamos de uma ação penal pública, se é ela que está sendo denunciada. Vamos a um exemplo prático aqui para ficar bem claro. Suponhamos que João matou Antônio e esse delito foi testemunhado por Paulo. João matou Antônio e esse delito foi testemunhado por Paulo. Beleza? O Ministério Público, na denúncia, descreve toda a conduta em minúcias, como é que foi a morte, e ao final não, né? É logo lá no princípio que se propõe, que se indica a pessoa, quem é o denunciado. O Ministério Público, tendo descrito uma conduta atribuindo a João o assassinato de Antônio, na hora de denunciar, ele denuncia o Paulo. Peraí, mas o Paulo é só testemunha, tá doido? O Paulo não tem nada, não tem nenhum indicativo. É um erro absoluto. Neste caso, falta legitimidade ad causum no polo passivo. Se está atribuindo uma conduta delitiva a uma pessoa que de nenhuma forma figurou no evento criminoso, nem em tese, ela não figurou nem em tese, nem por hipótese ela figurou no evento criminoso. Se ela não figurou no evento criminoso nem por hipótese, por óbvio que nós não vamos poder propor uma ação penal contra ela. Se propor uma ação penal contra ela, vai faltar legitimidade ad causum. A ação penal tem que ser proposta em face de quem, em tese, cometeu o delito. Beleza? E a legitimidade ad processo do polo passivo, da mesmíssima forma, aquele em face de quem a ação é proposta, necessariamente vai ter que ter defesa técnica. Ele vai precisar de um advogado constituído por ele, um advogado dativo ou defensoria pública. Se não estiver assistido por defesa técnica, disse que há ausência de legitimidade ad processo passiva. Beleza? Vamos lá.
Gente, nós temos uma figura nova que surgiu aí, relativamente nova, pelo rebuliço que causa, que é o chamado Acordo de Não Persecução Penal. Alguém aí estagia no MP? Alguém aí estagia no Ministério Público? Promotoria? Estagia ou estagiou? Acordo de Não Persecução Penal. Acordo de Não Persecução Penal. O Acordo de Não Persecução Penal, ele foi criado no pacote anticrime, por alguns chamado de pacote anticrime, por outros pacote pró-corrupção, depender do lado que você está. Foi criado com a lei, né, intitulada de pacote anticrime, criou-se esse instituto, Acordo de Não Persecução Penal. Ele é um instituto voltado para a não responsabilização penal, ou pelo menos para a não responsabilização penal nos moldes clássicos que conhecemos e que a imensa maioria da sociedade deseja, né? Toda vez que se fala em cometimento de crime, a vontade primeira de todo mundo é que a pessoa que cometeu o delito seja privada da sua liberdade, né? Esses institutos todos, o acordo de não persecução penal, a transação penal, a suspensão condicional do processo e até mesmo as próprias penas restritivas de direito, todos eles são institutos voltados à não responsabilização ou ao não encarceramento. Ao não encarceramento. O Acordo de Não Persecução Penal foi o último dos institutos criados com este propósito. Ele está previsto aí foi criado aí um subtópico do artigo 28, o artigo 28 fala do arquivamento, vocês lembram? O arquivamento do inquérito policial, que é realizado pelo Ministério Público. Ele aí é um subtópico do 28, diz respeito exclusivamente ao Acordo de Não Persecução Penal. A grosso modo, e nós vamos falar aqui, ele é um artigo imenso, nós vamos tratar dele aqui hoje, vamos matar a nossa aula nele. O Acordo de Não Persecução Penal, ele é realmente um acordo, do mesmo jeito que, olha lá, quem arquiva o inquérito é o MP, a decisão do arquivamento é do Ministério Público, não é do juiz. Do mesmo jeito que o arquivamento é um ato do Ministério Público, aqui no Acordo de Não Persecução Penal, ele também é um ato do Ministério Público. Lógico que ele tem que ser homologado judicialmente, mas ele é um ato do Ministério Público. Ele é um acordo feito entre o Ministério Público e aquele a quem se atribui a conduta criminosa, aquele a quem se atribui o delito. É chamado de acordo de não persecução, por quê? Ele é acordo por quê? Porque precisa da concordância daquele que está sendo, aquele a quem está atribuindo a conduta. Precisa da concordância dele para que o instituto seja aplicado. E é um acordo de não persecução penal, por quê? Porque sendo firmado o acordo, não vai ter processo. A ação não vai ser proposta, não vai ter denúncia, não vai ter instrução processual. A demanda vai morrer ali mesmo, logo no inicinho, feito um acordo entre Ministério Público e aquele que está sendo acusado do cometimento do delito, o autor do crime, né, o autor em tese. Vamos ver como é que o acordo de não persecução penal é disciplinado. Olha lá, artigo 28A. Não sendo o caso de arquivamento, a primeira análise, então, é pelo arquivamento ou não do inquérito, não sendo o caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstanciadamente a prática da infração penal, sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal desde que o necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas
cumulativa e alternativamente. O caput do artigo 28, ele traz os pressupostos necessários para que haja a possibilidade de ser firmado um acordo de não persecução penal. Aqui no caput nós temos os pressupostos. Quais são estes? O investigado, e fala-se aí apenas investigado porque ainda não temos denúncia, esse investigado pode ser indiciado pela polícia. Lembra? Nós falamos lá na finalização do inquérito policial, se o delegado entender pela responsabilização da pessoa, ele a indicia. Pode ser o indiciado ou não, independentemente disso. Esse indiciado ou não, que neste momento aqui é chamado de investigado, é necessário, o primeiro pressuposto, que ele tenha confessado formal e circunstanciadamente. A confissão que a pessoa tem que ter realizado no âmbito da investigação, do inquérito policial, ou um procedimento próprio do MP, né? Nós falamos aí que o MP também também investiga. A investigação, a confissão feita no inquérito policial ou neste procedimento administrativo primeiro do Ministério Público, essa confissão tem que ser uma confissão formal e circunstanciada. O que quer isso dizer? Ele tem que trazer minúcias. Não basta a pessoa dizer simplesmente, sim, foi eu que realizei o furto. Não, foi você que furtou aquele celular? Sim, foi eu, ponto. Não, isso não é uma confissão circunstanciada. Para eu ter certeza, para eu, Ministério Público, ter certeza que nós não temos uma pessoa assumindo responsabilidade por outra, eu preciso que este que está me falando que cometeu o delito, que ele me traga todas as minúcias. Espera aí, como é que foi? Como é que foi que você se aproximou? Como foi a abordagem? A pessoa percebeu a subtração? Não percebeu? Que hora que isso ocorreu? Que lugar que isso ocorreu? É importante, é necessário que ele traga uma confissão circunstanciada para que o Ministério Público tenha certeza e fale, ó, eu vou fazer um acordo com a pessoa certa. Eu não tenho aqui diante de mim alguém que está assumindo a responsabilidade por outro. Até mesmo porque, por mais que a pessoa não vá ser processada, ela vai se sujeitar a algumas condições. Eu, Ministério Público, não posso sujeitar a condições pessoa que não seja efetivamente a responsável pelo cometimento do delito. Então, precisamos de uma confissão formal e circunstanciada. O delito tem que ser sem violência ou grave ameaça, não pode ser delito em que haja violência ou grave ameaça. Vejam vocês como se aplica a uma infinidade de delitos. Pena mínima inferior a 4 anos, crimes que não tenham violência ou grave ameaça, dificilmente você vai encontrar um delito que a pena mínima dele seja superior a 4 anos. Então, nós podemos dizer que para quase todos os delitos que não tenham violência ou grave ameaça, aplica-se o acordo de não persecução penal, porque a pena mínima é muito alta, 4 anos é uma pena muito elevada. O Ministério Público poderá propor o acordo, desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, são os dois propósitos, né, da pena, está lá no artigo 59, o propósito é prevenir e reprimir o crime, não é? Desde que seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do delito, são os dois propósitos da pena. Então, o Ministério Público aqui ele tem que se convencer de que, por mais que não seja aplicada uma pena, nós não vamos para o processo, o Ministério Público tem que se convencer de que o acordo que eu vou firmar com a pessoa, as condições que eu vou sujeitá-las,
são suficientes para a reprovação e prevenção do delito. Eu não preciso ir para a pena, eu não preciso ir para o processo para chegar até uma pena. O acordo já vai ser suficiente para esse propósito. Mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente. Aqui nós tivemos um erro de português mesmo, né? Porque não tem como as condições serem cumulativa e alternativa. Ou é cumulativa ou é alternativa. Então, na verdade, a redação deveria ter sido condições ajustadas cumulativa ou alternativamente. Né? O Ministério Público pode exigir todas as condições ou apenas parte delas. Da forma que está descrita aqui, a redação está errada. E não é, a redação que está errada aqui não é do slide, não, viu? Na lei está assim mesmo. Quais são as condições, gente? Então, vamos lá, de novo. No 28, no caput, nós temos os pressupostos necessários e nos incisos nós temos as condições. Quais são essas condições? Olha lá. Primeira delas, reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo. Então, nós temos a restituição, a reparação do dano ou restituição da coisa. Renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produtos e proveito do crime, são coisas distintas, né? Aqui é reparação de dano, que não necessariamente se faz, ela pode se fazer em pecúnia, em dinheiro. O inciso 2 exige que a pessoa abra mão de instrumentos, aquilo que ele utilizou para cometer o delito, de produto, que é propriamente o objeto, se estivermos falando de um crime contra o patrimônio, é o objeto obtido com cometimento do delito, ou proveito, que seria o ganho material em decorrência do delito. Se nós tivermos, por exemplo, a subtração de um celular que foi vendido, o proveito do crime vai ser este valor obtido. O valor obtido é chamado de proveito do crime. O celular é produto, o dinheiro com a venda, caso tenha realizado a venda, é um proveito. Então, reparar o dano, renunciar aos instrumentos, produtos ou proveitos do crime são condições. E aqui vem, olha no 3. No 3 nós temos aí uma previsão de uma modalidade de pena restritiva de direito. É uma modalidade de pena restritiva de direito que vai ser aplicada sem o processo. Prestar serviços à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima combinada ao delito, diminuída de 1 a 2/3, em local a ser indicado pelo juiz da execução, na forma do artigo 46. Então, nós temos aí a possibilidade de estabelecimento de condição, como uma condição, a uma pena restritiva de direito, que é essa pena de prestação de serviço à comunidade. Tranquilo? Outra condição, pagar prestação pecuniária a ser estipulada nos termos do artigo 45 do Decreto-Lei do Código Penal, a entidade pública ou de interesse social a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha preferencialmente como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito. Vejam vocês, mais uma modalidade de pena restritiva de direito, né? A pena de prestação pecuniária, que também pode ser aplicada no acordo. O acordo, nós não temos processo, não temos condenação, mas temos a sujeição aí a uma pena restritiva de direito, voluntariamente, no acordo em que sentaram na mesa Ministério Público e acusado de cometimento de delito. Inciso 5, cumprir por determinado prazo outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada. Então, o MP pode pensar, pode imaginar, pode estipular uma outra condição que não as previstas aí, aqui está 5, agora aqui sim está errado, é 4 e 5, que não alguma das estabelecidas aí entre os incisos 1 e 4. Ele pode estabelecer uma outra modalidade de condição que entenda necessário.
Então, mais uma vez, gente, caput, pressupostos, incisos, condições. Pedro, Acordo de não persecução penal. Pois não. ele pode renunciar a esse direito, esse acordo de persecução penal, Acordo de não se persecução pode. É um isso, acordo. sim, se ele souber que, se ele vê que o que vai ser imposto a ele, as condições e tudo, ele pode optar por não fazer. Pode. É um acordo. É um acordo. Sim, eu falo Ele assim, pode falar, não, as condições estão muito pesadas, eu não quero. Ou então sim, ele pode simplesmente falar, as condições estão leves, tudo bem que as condições estão leves, mas eu não devo. Não foi eu que cometi o delito. Eu não vou me sujeitar a condição nenhuma. Não foi eu o autor do delito. Só que aí qual é o problema dele não aceitar? Aí vai para o processo. Aí no processo, por mais que caiba, por mais que a prova do delito caiba à acusação, ele vai ter que fazer, né, de certa forma, por óbvio que ele não vai ficar, quem é acusado de um crime, não vai ficar, por mais que a gente saiba que quem tem que fazer prova da ocorrência e da autoria é a acusação, mas quem está sendo acusado de um crime não vai ficar sentado lá, passivo, aguardando o Ministério Público fazer prova. Ele vai procurar provar que ele não é o autor do delito. Ou, de repente, a depender da circunstância, vai tentar provar que o delito não ocorreu. Ele vai ter este trabalho. E se a ação for procedente, a depender da natureza do crime, ele pode pegar uma pena privativa de liberdade. Lá atrás, ele pegaria apenas uma restritiva de direito e outras condições, mas não, ele preferiu ir por processo. No processo, ele foi condenado e, a depender da circunstância, pode pegar até uma privativa. Então, tem que se pensar muito realmente em aceitar ou não aceitar. ô Pedro, Pois não. eu falei assim no seguinte, eu pensei na hipótese assim, dele aceitar de primeiro plano, né? E aí, assim que as medidas forem aplicadas a ele, proporcionalmente, igual o senhor falou, ele negar, ele voltar atrás, renunciar a esse direito e tudo mais. Nossa, tá tudo disciplinado aqui no 28, existe Até, essa possibilidade. até Aí o porque acordo ele é revogado. O acordo ele é revogado e a pessoa é processada. no caso dele confessar, pode ser que, sei lá, tem outro crime, outra coisa que possa chegar nele e acabar prejudicando ele mais ainda. Então, de certo modo, pode ser que ele renuncie, né? Sim. Tá tudo disciplinado aqui. Parágrafo 1º. Para aferição da pena mínima. Pedro, Pois não. desculpa interromper, Pode mas falar. eu não entendi por que já não vai para o processo direto, ou se esse acordo seria uma exceção. Qual a finalidade desse acordo? O A requisito. finalidade deste acordo, a finalidade do acordo de não persecução penal, como todos os outros institutos voltados para o aceleramento aí, a aceleração da justiça, é desafogar o judiciário, é evitar o processo. A pessoa não pode acordar de se submeter a uma pena privativa de liberdade sem o processo. A pessoa não pode sentar com o Ministério Público e o Ministério Público negociar com ela e falar, seguinte, a pena é de 1 a 5 anos, vamos fechar aqui, você cumpre 2 anos. Não existe essa possibilidade. Mas penas restritivas de direito, pena de natureza financeira, de natureza pecuniária, a pessoa pode acordar. O propósito é evitar o encarceramento, o propósito é desafogar o judiciário. Quando eu digo que o nosso direito penal é uma mãe, o pessoal fala, você não sabe o que você está falando, não. O nosso direito penal é uma mãe. A pessoa fica presa aqui realmente, não estou falando de um estuprador inveterado, não estou falando de um homicida psicopata, né? Não é nem um psicopata sujeito à medida de segurança, não. As pessoas inescrupulosas, não. Estou falando do criminoso, entre aspas, normal. Só pega a prisão se não tiver
advogado, se não tiver bom advogado, a pessoa fica presa temporária, a pessoa fica presa no curso do processo. Ela pode ficar presa temporariamente, ela pode ficar presa preventivamente, mas pegar pena de prisão ao final, se não for um crime gravíssimo, é muito difícil, porque nós temos todos esses estudos: acordo de não persecução penal, transação penal, suspensão condicional do processo, pena restritiva de direito. Os dois propósitos básicos: desafogar o judiciário e evitar o encarceramento, evitar que as pessoas sejam presas. Parágrafo 1º. Para a aferição da pena mínima combinada ao delito, que se refere o caput deste artigo, serão consideradas causas de aumento e diminuição aplicáveis no caso concreto. Nós sabemos que tem alguns delitos lá que são qualificados e sabemos também que tem alguns delitos que se aplicam em causa de aumento, agravantes. Para analisar se a pena é maior ou menor de 4 anos, tem que se levar em consideração essas agravantes. Tem que se levar em consideração todas elas. Parágrafo 2º. O disposto do caput deste artigo não se aplica nas seguintes condições: 1. Se for cabível transação penal de competência dos juizados especiais criminais, nos termos da lei. Nós vamos estudar transação penal quando nós formos ver procedimento sumaríssimo. A transação penal também é aplicada nos juizados, também é um instituto desencarcerizador, instituto voltado à não responsabilização clássica do direito penal. Então, se couber transação, não se aplica acordo de não persecução penal. Se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas. Então, se a pessoa viver do crime, Se a pessoa viver do crime, por mais que o delito a ele atribuído seja com pena mínima inferior a 4 anos, o juiz pode se negar, o Ministério Público pode deixar de propor o acordo. Inciso 3, ter sido beneficiado nos 5 anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação ou suspensão. Olha aí, o trio voltado à não responsabilização penal. Se a pessoa tiver nos últimos 5 anos, nos 5 anos anteriores ao cometimento dessa infração, que é objeto do acordo de não persecução penal, se ela já tiver sido, nos 5 anos anteriores, beneficiado com outro acordo de não persecução penal, ou com uma transação penal, ou com uma suspensão condicional do processo, se ele tiver tido qualquer desses 3 benefícios nos 5 anos anteriores, ele também não faz jus, ele não pode se valer de novo acordo de não persecução penal. E aqui. 4, que é outra circunstância em que não cabe o acordo de não persecução, nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões de condição de sexo feminino em favor do agressor. Então, no caso de violência contra a mulher, ou crime praticado contra a mulher por razões de sexo feminino, a primeira parte aqui, de certa forma, já está absolvida lá pelo caput, porque o caput fala que não pode ter violência ou grave ameaça. Mas a segunda parte aqui do inciso 4, ele fala que não pode ser crime praticado contra a mulher por razão de sexo feminino. Então, nada impede que seja cometido um crime contra o patrimônio, sem violência ou grave ameaça, mas que tenha por fundamentação a simples circunstância da vítima ser uma mulher. Não só a circunstância de ser mais fraco, gente? Vamos lá. Aqui, vamos lá. Parágrafo 3º. O acordo de não persecução será formalizado por escrito e firmado pelo membro do Ministério Público, investigado e defensor. Então, é um acordo, está assinado por todo mundo, promotor,
autor e o advogado dele. Parágrafo 4º. Para homologação do acordo de não persecução penal, será realizada audiência na qual o juiz deverá verificar a voluntariedade, por meio da oitiva do investigado na presença de seu defensor e sua legalidade. Então, o juiz vai verificar o acordo, ele precisa ser homologado. O acordo, ele se dá entre MP e investigado. Porém, após firmado o acordo, o juiz vai ouvir o investigado para ver se o investigado realmente você está fazendo isso aqui voluntariamente. O juiz vai analisar se todos os pressupostos legais estão presentes para que a pessoa tenha direito ao acordo de não persecução. Vai verificar se a pessoa está fazendo de livre e espontânea vontade ou não. É nesse momento aqui que nós temos a intervenção judicial. Parágrafo 5º. Se o juiz considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições dispostas no acordo de não persecução, devolverá os autos ao Ministério Público para que seja reformulada a proposta de acordo com concordância do investigado e seu defensor. Se o juiz entender que as condições estão abusivas, né, ou não são cabíveis, devolve para o MP, fala, MP, reformula essa proposta aí, senta novamente com o investigado e com o defensor dele, reformula essa proposta que essas condições aí não estão de acordo, não. E é para todo sentido, seja abusiva, seja insuficiente, ou seja, se o juiz entender que as condições estão para mais abusivas ou para menos insuficientes, ele pode se negar a homologar. Parágrafo 6º. Homologado judicialmente o acordo de não persecução penal, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para que inicie sua execução perante o juiz da execução penal. Homologado o acordo, concordando o juiz de direito com o acordo de não persecução penal firmado, devolve para o MP passar para o juiz da execução penal. Nós temos o juiz da execução penal, é o juiz que cuida da execução de pena, né? Nós temos o juiz, do mesmo jeito que no processo civil nós temos processo de conhecimento e processo de execução, no processo penal nós também temos processo de conhecimento e processo de execução. Processo de conhecimento é onde se condena ou absolve a pessoa, processo de execução é aquele que acompanha o cumprimento da pena. O cumprimento das condições por parte do autor, que firmou o acordo de não persecução penal, o cumprimento vai ser acompanhado pelo juízo da execução penal, não pelo juízo que homologou o acordo. Lógico, a menos que nós estejamos falando de comarca de vara única, ou comarca onde, mesmo tendo duas ou mais varas, a gente só tenha uma vara criminal, né? Pode ter duas varas, mas sendo uma exclusivamente criminal. Parágrafo 7º, estamos quase acabando, gente. Eu falei para vocês que ele era quilométrico, mas ele disciplina o negócio todinho. Parágrafo 7º. O juiz poderá recusar a homologação à proposta que não atender aos requisitos legais ou quando não for realizada em adequação, não for realizada a adequação que se refere ao parágrafo 5º. Então, se o juiz entender que o acordo é ilegal ou entender que o Ministério Público ele devolveu para o MP fazer as adequações das condições e o MP não fez a adequação, o juiz pode se negar a homologá-la. Recusada, no primeiro momento, ele pede para adequar, e no segundo momento é que ele recusa a homologação. A sua discordância se dá em duas etapas. Parágrafo 8º, recusada a homologação, o juiz devolverá os autos ao MP para análise da necessidade de complementação das investigações ou oferecimento da denúncia. Se o juiz recusou, ele devolve os autos para o MP, para aí o MP virar, o MP pode tomar duas posturas. Ou ele devolve os autos para a polícia fazer novas investigações, né, complementar as investigações, ou o próprio MP pode complementar essas investigações, ou então, se o MP entender que os autos já estão instruídos com prova suficiente de materialidade e autoria, ele pode, desde já, propor a ação por meio da denúncia. Correto? Não havendo recusado a homologação, o juiz devolve para o MP, e o MP, já passado aquela fase de adequação, o MP
ou propõe ação desde já, ou se entender que falta prova de materialidade e autoria, devolve para a polícia para continuar a investigação. Parágrafo 9º, a vítima será intimada da homologação do acordo de não persecução penal e de seu descumprimento. A vítima ela é avisada que houve um acordo de não persecução penal. Por que ela é avisada que houve um acordo de não persecução penal? Porque pode ser que tenha sido estabelecida uma das condições, a reparação do dano, não é? O ressarcimento. Pode ser que nós sabemos, quando a gente for olhar ação civil ex delito, nós vamos ver que se nós temos uma condenação penal, aquele que foi vítima do delito, ele vai direto para a execução, ele não precisa passar por um processo de conhecimento na esfera civil, ele não precisa provar que o autor do crime deve, ele só vai questionar quanto deve, né? Porque a condenação no criminal gera efeito no cível. A pessoa ela é intimada da homologação, por quê? Porque, na verdade, como não houve condenação, houve um acordo de não persecução penal, para ela obter a sua reparação integral, ela não vai direto para a execução no cível. Ela vai ter que propor uma ação de indenização desde o seu principinho. Então, você imagina como é que a vítima gosta quando tem um acordo de não persecução penal, né? Morre de raiva. Parágrafo 10. Descumpridas quaisquer das condições estipuladas, está aí a resposta da questão formulada aí pelo colega. Descumprida quaisquer das condições estipuladas no acordo de não persecução penal, o Ministério Público deverá comunicar ao juiz para fim de rescisão e posterior oferecimento da denúncia. O acordo ele é rescindido e a ação pode ser proposta, né, se os autos já tiverem instruído com todas as provas. 11. O descumprimento do acordo de não persecução penal pelo investigado também pode ser utilizado pelo Ministério Público como justificativa para eventual não oferecimento da suspensão condicional do processo. Nós vamos ver nós também vamos ver suspensão condicional do processo. Suspensão condicional do processo é outro instituto despenalizador que ocorre no curso do processo. Ele chama suspensão condicional do processo, ou seja, nós já temos um processo em tramitação. Se a pessoa descumpre as condições do acordo de não persecução penal, primeiro foi feito um acordo de não persecução penal. Aí a pessoa não cumpriu as condições, se ela não cumpriu as condições, vai para o processo, a denúncia é oferecida. Tramitando o processo, na hora que chegar no momento em que poderia se propor a suspensão condicional do processo, o Ministério Público vira e fala, eu não vou propor a suspensão condicional do processo, porque lá atrás, antes mesmo da ação ser proposta, foi feito um acordo de não persecução penal e você não cumpriu o acordo de não persecução penal. Como você não cumpriu, agora eu não vou propor a suspensão condicional do processo. Nós vamos até a sentença e eu quero sua condenação. Parágrafo 12. A celebração e o cumprimento do acordo de não persecução penal não constarão de certidão de antecedentes criminais, exceto para os fins do inciso 3 do parágrafo 2º, ou seja, a pessoa que celebra um acordo de não persecução penal, ela não tem antecedentes criminais, ela vai, vejam vocês, ela está concordando, ela vai sujeitar a pena restritiva de direito, né, uma das condições lá, algumas das condições, mas ela não tem antecedentes criminais, ela continua sendo primária, o registro vai ser exclusivamente para impedir que ela possa ter um novo acordo de não persecução penal nos 5 anos seguintes, o registro é só para isso. Parágrafo 13, cumprido integralmente o acordo de não persecução penal, o juiz competente decretará extinta a punibilidade, está extinta a punibilidade, cumpriu todas as condições, acabou. Parágrafo 14, no caso de recusa por parte do MP em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos ao órgão superior na forma do artigo 28. Se o MP não propor o acordo de não persecução penal, se o promotor não apresentar o acordo de não persecução penal, compete
aquele que está sendo acusado da conduta delitiva, ele pode solicitar que os autos sejam encaminhados a um órgão superior do Ministério Público, para que este órgão superior do Ministério Público veja se o promotor, de fato, está com a razão. Se ele concordar com o Ministério Público, falar, não, de fato, aqui não cabe o acordo de não persecução penal, acabou, a pessoa vai ser processada. Se ele discordar do Ministério Público, entender que não, que cabe sim um acordo, aí o acordo é firmado. Beleza? Ficamos por aqui, porque hoje a aula foi acelerada. Acordo de não persecução penal dá trabalho, né, gente? Mas ele é bem claro, bem didático. Muito bem. Vou nem fazer chamadas suas não, porque já estourou o horário aqui. Foi muito bom estar com vocês. Boa noite para nós. Amanhã não, semana que vem. Nós continuamos aí. Gente, só avisar, ó, muito provavelmente nós vamos ter que fazer um novo, a turma de vocês ficou prejudicada por conta daquelas 2 primeiras aulas lá da primeira semana. Muito provavelmente nós vamos ter que fazer um trabalho na semana que vem de novo. Nós vamos ter que fazer um trabalho na semana que vem de novo, porque senão o trabalho vai ser colado na prova e vai prejudicar vocês, porque vocês têm outras provas. Mas eu informo vocês ainda essa semana. Boa noite para vocês e até a nossa próxima aula.